Perfeito. Estamos com 7, Isabelle, Alexander, Valéria, Stephanie, Vilma, Giovana e Ágata. A Leandra. A turma era maior, né? Para ser uma sexta-feira, acho que é sexta-feira que é o problema. Tudo bem. Lá. Tem pessoas da primeira vez aqui, né? Na minha disciplina? Ou não? Não? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu apagar a luz. Fica melhor para aqui. Opa! Aí. Então, pessoal de casa, então, como eu estava até comentando com alguns aí, eu fiz uns cálculos aí, a gente tem hoje mais 3 aulas, daí já é a prova. Né? Então, acredito aí que a gente vai terminar a parte de introdutória de economia. Que economia é? Cri, 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 cri. Ciência social. Ilimitada. Sem olhar no caderno, as necessidades são meio ponto. Olhando para mim. Alimentação, vestuário. Isso aí. Mais um. Saúde. Lógico, vocês vieram com o dever de casa, né? Fatores de produção. Isso mesmo, né? Os problemas fundamentais da economia? Perfeito, né? Então, o que nós vimos na aula passada é essa questão de economia, a parte conceitual, né? Trazendo um pouco aqui para nossa realidade, não é uma ciência exata do que nós pensávamos, né? Porque tudo depende. A gente pode falar assim, né? E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao que a gente viu na aula passada. Então eu peço licença aqui a vocês. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver se está compartilhando com o pessoal de casa. Está compartilhando. Perfeito. Lembrando ao pessoal de casa, fiquem à vontade, liguem os microfones, né? Ou aqui através do chat também que eu estou visualizando, tá? Então, hoje, 20/8, a gente trabalha. Na semana passada, vocês tiveram aquele evento, né? Na qual a gente fez uma atividadezinha lá, só de uma perguntinha, só para participação. E hoje, eu vou trazer para vocês agora a remuneração dos fatores de produção, né? Por quê? Porque nós sabemos, dentro da economia, ou eu costumo falar, não existe almoço de graça. Não existe janta de graça. Né? Aquela janta que vocês filam na casa da avó, alguém paga por aquilo, né? E dentro dos fatores de produção, há remunerações. Por exemplo, está vendo, mas aqui vocês imaginam a remuneração do recurso natural? De terra? Dentro da economia? Eu nem imagino o que é. Dentro, né, dos recursos naturais ou terra, nós falamos que a remuneração são aluguéis. Tá? Esse aluguel, muitas vezes que nós, né, pagamos por algum empreendimento, que nós pagamos em nossas casas, muitas vezes, por quê? Porque ele é um recurso natural. Né? E a gente fala aqui no agronegócio também, não sei se vocês já ouviram falar na palavra arrendamento, né, da agricultura.
voltado a isso aqui também. Então, a partir do momento que nós usamos um recurso natural, nos apropriamos de um recurso natural, a gente paga por aquilo, né? Por exemplo, nós vamos analisar o governo do estado do Paraná, ele indenizou, por exemplo, né, as famílias ali no Foz do Areia, aonde foi inundado. Pelo menos era para ter ressarcido, muitas vezes. Então, ele paga por aquilo, tá? Ele paga pelo uso dos recursos naturais para quê? Para atender as nossas necessidades humanas. Lembre-se sempre disso. De um lado temos as necessidades, dos outros os fatores. Só que os fatores de produção são limitados, são escassos, né? Então, diante da remuneração dos fatores de produção, dos recursos naturais ou terra, são aluguéis, ou se a gente trazer para o agronegócio, se a gente trazer para o rural, seria o arrendamento, né, que a gente costuma falar. A remuneração do trabalho, qual é? Por que vocês trabalham? Para ganhar dinheiro, né? Os nossos salários. Ou vocês trabalham por amor à profissão, né? Ou trabalham, você veste a camisa, né, da empresa. Creio que, lógico, tem certos momentos que você faz, né, uma prática benevolente, mas não é todos os meses. Porque também a Copel, a Sanepar não faz uma prática benevolente conosco, né? A gente tem que pagar, né? A gente tem que pagar a luz, senão corta. Ainda mais nesses últimos tempos aí, né? Bandeiras vermelhas e tudo mais. Né? Então, a remuneração do trabalho são salários. Lembrando que o fator de produção, trabalho, não é por quantidade, é por capacidade, por qualidade, né? Ele é limitado diante disso, porque senão você vai pensar, vai falar assim, professor, mas 14 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Não é questão de quantidade, mas sim a qualidade. E vocês são prova disso, que estão numa sexta-feira, aí em casa, espero que estejam, e aqui, vendo uma aula de economia. Creio que daqui a 5 anos vocês vão querer ter esse retorno, tudo isso, né? Então não estão aqui à toa, né? Então, diante disso aqui também, vocês estão se capacitando. Qual que é a remuneração de capital? Quando você vai num banco, como que o banco ganha dinheiro? Como que você remunera? Juros. Desde quando você empresta o dinheiro, você vai lá emprestar o dinheiro para colocar no seu bolso, também quando você, através de títulos públicos, através de mercado de ações, você tira o dinheiro do bolso e manda lá para o banco ou até para o governo. Então, a remuneração do capital é os juros. Que banco, instituição financeira, eles sobrevivem através de juros. No segundo bimestre, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre políticas monetárias. Deixa eu ver aqui, alguém está falando aqui comigo. A internet. Beleza. Qual que é a remuneração dos fatores de produção? Royalties. Hã? Não, na verdade, assim, quando você usa a tecnologia, ele é aliado aqui aos recursos naturais. Por exemplo, essa questão do Foz do Areia. O governo teve que ir lá, né, e indenizar os habitantes daquela região. Ou, melhor ainda, o Pinhão, ou o Candói, ou aquela região Foz do Jordão, onde tem as barragens, a Copel, ou quem for extrair algo, né, dos recursos naturais, mas eles pagam royalties por essas cidades, para essas cidades. O royalties seria um aluguel dentro da área de tecnologia. Por quê? Porque você precisa de tecnologia para você saber, você fazer uma barragem. Por exemplo, lá, a Vale lá em Brumadinho.
70% da receita de Brumadinho era da Vale, através do pagamento de royalties. Por quê? Porque eles utilizavam tecnologia. 70% da receita de Brumadinho praticamente foi a zero. Então, quase quebrou. Deus o livre, por exemplo, se Pinhão, Foz do Jordão, se a Copel um dia falar, não vou mais explorar nada, não quero mais e não vou pagar mais nada para vocês. Média de 70% da receita dos municípios é através de royalties, quando governo, com instituição privada, ele vai lá para usa a tecnologia para extrair alguma coisa. Na região de Pitanga, há uns 20 anos atrás, encontraram gás naquela região. Então, veio empresas de diversos lugares e começaram a escavar lá. E até que chegou um momento, né, que não acharam nada, mas tiveram que indenizar os proprietários das terras, como também a prefeitura, através de pagamentos de royalties. Tá? Royalties. A partir do momento que você explora uma terra, aqui o aluguel, que é, por exemplo, você vai na fazenda, você vai alugar a fazenda. Aquilo você não utiliza tecnologia muitas vezes, você vai plantar, né, e vai colher. Quando você usa tecnologia pesada, por exemplo, a Vale, para ela saber, lá em Brumadinho, que lá embaixo da terra tem minério, precisa de alta tecnologia. Daí, a partir do momento que precisa de alta tecnologia, você precisa devastar a região, precisa indenizar pessoas. A partir do momento que o prefeito ou a prefeitura, ela autoriza a Vale a fazer isso, ela tem que pagar royalties para a prefeitura, porque é região da cidade, como também, se for propriedade privada, uma fazenda, uma casa, né, ela vai ter que indenizar também. E nisso, quando a gente fala em economia, quando usa tecnologia de ponta para extrair alguma coisa, ou a empresa, ou até mesmo o governo, ela paga royalties para quem está sendo, entre aspas, lesado, né? Perfeito? Entendi. E qual que é a remuneração do empresário? Capacidade empresarial. Hã? Gera capital, mas na verdade é mais lucratividade, né? Lucro. Que você, a não ser que você queira trabalhar com ONG, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas, apesar que muitas ONGs hoje têm mais faturamento que empresas privadas, né? Faz parte. Mas assim, a capacidade empresarial, né? O objetivo da capacidade empresarial é sempre, né, a lucratividade. Perfeito aqui? Entendido? Pessoal de casa, entendido aqui? Tranquilo, professor. Beleza, vamos lá então. Agora, né, para atender às nossas necessidades humanas, nós temos que ter bens e serviços, né? Depois a gente vai ver um pouco sobre a lei de oferta e demanda, mas assim, para que haja produção de alguma coisa, precisa ter pessoas que consomem, né? Para que haja produção de algo, precisa que tem pessoas que procurem. Por isso, nós procuramos bens praticamente todos os dias para atender às nossas necessidades, serviços. Por exemplo, muitos de vocês chegaram até aqui nesse momento através de um veículo ou através de um transporte público, através do Uber. Vocês utilizaram serviços. O pessoal em casa, eles têm um bem. Que tipo de bem que eles têm, que estão me vendo? Um notebook ou um celular, né? Então, todos os dias nós consumimos algumas coisas. Por isso, né, aquela questão de fatores de produção limitados e o consumo, ele é acelerado. Diante disso, sabemos que o objetivo de uma empresa
É produzir bens e serviços. Ou seja, vocês, a partir do momento que vocês se formarem e serem advogados de sucesso, vocês vão o quê? Vocês vão produzir ou vocês vão ofertar serviços. Enquanto que aquela indústria de calçados, ela oferta bens. A indústria de automóveis, ela oferta bens. Qual que dá mais dinheiro? Depende. Depende. Porque bens eu vejo por qualidade. Se você comprou esse celular e não gostou, você não compra mais. Agora, quando você contrata serviços, é o diferencial de mercado. Pergunto a vocês. Vocês daqui a 5 anos, 4 anos e meio praticamente, vocês vão querer ser os mesmos advogados que tem hoje no mercado ou diferente? Diferentes, né? É o diferencial hoje. Por exemplo, quando vocês mulheres, todo final de semana, sua cabeleireira, né? Vai na cabeleireira. Aquele dia específico que você precisava ir numa festa, logicamente, que depois da pandemia, a sua cabeleireira de confiança não pode te atender. Você vai para outra? Complicado, né? O tal de serviço é confiança. Confiança. Por exemplo, aqui, eu estou prestando um serviço a vocês. Espero que seja de qualidade. Porque o que vocês estão procurando? Que eu passe para vocês, que eu informe vocês como é a economia no dia a dia. Se eu não fazer isso, você não vai estar satisfeito com o meu serviço. Ou seja, não atende à sua necessidade. E vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês não vendem produtos, nós vendemos serviços. E serviços de qualidade. Se eu querer ser daqui a 5 anos, os mesmos advogados que são hoje, você vai estar, aquela questão de motivacional, né? Você vai ser os mesmos que são hoje. Não vai ter diferencial, tá? Para que possam ser vendidos e assim fazer com que a empresa obtenha lucro. Os bens e serviços, inicialmente, podem ser classificados em... Então, em suma, qual é o objetivo de uma empresa? Lucro. Mas para que haja lucro, ela tem que produzir bens ou serviços. No caso de vocês, daqui a 4 anos e meio, vocês irão disponibilizar serviços. Muitos de nós aqui também trabalhamos a disponibilizar produtos. Dentro disso, eles são classificados em bens livres. O que é bem livre? O bem livre, ele não tem preço. Ele não tem preço, mas ele é transformado em produto que vai ter um preço equivalente. Ou seja, vamos lá. O ar. O ar, até então... o presidente Dilma queria ensacar, né? Lembra lá, uns tempos atrás? Mas até então... Pergunto a vocês, qual a matéria-prima ou qual o recurso natural de uma usina eólica? O vento, que é o ar. Então, diretamente, eu não pago. Mas a partir do momento que ele é transformado em energia, eu pago. O mar, eu posso ir ao mar, eu uso a água, mas a partir do momento que eu compre alguma coisa da China e vem por navio, eu pago frete marítimo que vem até aqui. Então, diretamente eu não uso, mas indiretamente estou pagando por aquilo. A luz solar, nós não pagamos, mas talvez na casa de vocês vocês estão pensando, ou vocês conhecem alguém que colocou placas solares. E daí você utiliza a luz solar, energia para você, e nisso você está pagando. A água, por exemplo, que há 50 anos atrás era de graça, hoje para ir na nossa torneirinha, você paga um custo. Então, os bens livres são bens intangíveis, muitas vezes, de livre acesso, nós temos livre acesso, mas hoje também nós pagamos indiretamente por esses produtos ou serviços gerados por esses recursos. Beleza?
E temos os bens econômicos, logicamente. Se temos os bens livres, os bens econômicos possuem preços, são relativamente escassos e são atribuídos a algum esforço humano. Esse celular houve algum tipo de esforço humano, desde técnico, operacional, de montar o celular, desde o pensar. Nossa, ó, o pessoal lá do Brasil vai ter um LG, sei lá que marca que é essa aqui. Alguém pensou isso, com as configurações e tudo mais. Mão de obra intelectual, como também teve mão de obra física, tá? E diante disso, vai você pergunta, mas professor, e serviços? Também. Por exemplo, estou aqui dando aula a vocês, né? Uma aula cara que eu estou cobrando. Né? O cabeleireiro de vocês cobra o corte, muitas vezes a hora, ou o serviço que vocês vão disponibilizar, vocês irão cobrar a hora, ou seja, mas serviços há algum esforço humano? Sim, vocês estarão 5 anos aqui enfrentando professores, né? Numa sexta-feira, no primeiro período, né? Depois das 22 horas, vocês estão tendo algum esforço intelectual. Sempre pensem, nós temos as necessidades, fatores de produção. Diante disso, bens e serviços que disponibilizamos à população para consumir. E isso aqui é dinheiro. Uma das piores coisas para nós como professores, eu ainda na área de gestão, é quando a gente forma alguém, eu trabalhei muito em curso técnico, em administração de cabeleireiros mesmo, assim. Uma das piores coisas, assim, quando se forma um cabeleireiro, um maquiador, ou seja, não sabem muitas vezes fazer preço, porque tem medo. Daí você vai lá, por exemplo, o teu primeiro cliente é sempre teu vizinho, né? Quanto? Ah, dá o que você quiser aí, me ajude. Nossa, isso dá uma dor. Por quê? Porque é esforço. Nós, aqui no Brasil, mas isso é uma coisa cultural, nós temos medo de cobrar. Às vezes a gente acha que é caro, a gente tem medo. Daí você faz o preço lá embaixo, muitas vezes não valoriza o esforço que vocês estão tendo. Por isso que é muito importante, a OAB acho que deve ter isso, acho que a OAB deve ter um tabelamento de preços, né? Acho que deve como o CREA, então, é muito importante que tenha isso, porque senão, né, vocês estão se formando, muitas vezes não vão saber fazer preço, vão estar com medo de cobrar, né? Sendo que vocês têm capacidade para isso, sendo que vocês tiveram um esforço, e logicamente, aqui ó, vocês são escassos. Porque lembra que a gente falou de custo-oportunidade na aula passada? Vocês estão aqui, o pessoal de casa está aí, em vez de estar lá tomando cerveja. Vocês optaram por isso, para ter um retorno. A cerveja, você não vai ter retorno. O retorno é momentâneo, alegria, né, satisfação. Mas vocês estão buscando algo maior. Então, sempre pense nisso. Quando vocês forem profissionais, pense em formação de preço. Não tenham medo. Mas no Brasil em si, nós temos medo, muitas vezes, de cobrar. Mas, logicamente, o preço justo, né? Mas pensem sempre nisso. Vocês estão se capacitando. E vocês são um bem econômico. Vocês não são um bem livre. Vocês estão aqui. São escassos, muitas vezes, e estão passando 5 anos se esforçando depois para você chegar assim. Eu vou lá no escritório de advocacia de vocês. Eu preciso de uma tese tributária. Se você faz, faço. Quanto? Ah, professor, o senhor me deu aula na faculdade, vê aí quanto você quer. Sacanagem, né? Sacanagem para vocês. Então, sempre pensem nisso. Os bens econômicos, ou seja, aqueles que possuem um valor ou preço. Só uma perguntinha. Vocês sabem a diferença de valor e preço? Isso mesmo, né? Preço que você paga, valor o que você leva. Por exemplo, eu vou no Starbucks.
toma um café, o mesmo café que tem ali na panificadora. Mas o da panificadora é R$3 e lá na Starbucks é 15. Por que é tão caro? Porque eu vou lá, por exemplo, tiro uma fotinha e marco eles. Aquilo te dá valor ao Starbucks, não a panificadora, por exemplo. Então lembre sempre disso também. O preço é o que você paga, valor é o que você leva a mais. Tá? Por exemplo, para pessoas que gostam, um Fusca, para ele vender vale R$50 mil. Por que vale tudo isso? Tem coisas sentimentais, né? Tem coisas assim. Mas não é o preço. Tá bom, mas esse é o valor que você coloca em cima. Nós temos, então, diante disso, né, os bens materiais são aqueles que, como o próprio nome diz, são materiais intangíveis. E celular, roupas, carros, alimentos, então são bens materiais no qual você pode pegar, né? Você pode usar, né, esses bens materiais. Como também nós temos os bens imateriais que nós falamos, ou serviços. Que aqui, por exemplo, o serviço de advocacia, a consulta de um médico, são aqueles que possuem preço, mas são intangíveis. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, vai ser o diferencial. Por que eu vou lá naquele pessoal que se formou no Centro Universitário Campo Real? Porque eles se formaram, se capacitaram para isso. Ou seja, vocês terão que ser diferenciais no mercado. Tá? Você não leva o advogado para casa, você leva o serviço. E muitas vezes você leva o resultado. Tá? Então lembre sempre disso. Entre os bens econômicos, nós temos os materiais, os tangíveis, mas também temos os serviços. E hoje no Brasil é o que mais cresce. É o que mais cresce. Serviço. Não sei vocês, né? Eu moro em apartamento. Mas só de pensar em ter uma casa e cortar grama, já fico com preguiça. Daí você percebe que hoje tem franquias de empresas de jardinagem, por exemplo. Então, os serviços estão crescendo cada vez mais. Tá? E os bens materiais podem ser divididos em bens de consumo, destinado à satisfação das necessidades humanas, como também bens de capital. Ou seja, para que eu possa estar aqui com vocês, dando essa aula para vocês em casa, para vocês aqui na sala, e para o pessoal que está em casa, qual que é o meu bem de capital hoje aqui dentro dessa sala? Isso mesmo, o meu notebook, o meu celular, ou seja, isso mesmo, por quê? Porque esse notebook e esse celular, ele está me auxiliando a entregar o serviço para vocês. Como a colheitadeira é um capital do fazendeiro. O que ele faz? Ele auxilia, né, a colher o produto final. Qual que é o bem de capital da Faculdade de Campo Real? Aqui agora. O prédio, essas carteiras, né? O quê? Nós. Percebe-se, então, nós temos bens de consumo que nós consumimos todos os dias, mas também tem o bem de capital, que é o que ajuda a produzir alguma coisa. Tá? Aí, em exemplo, né, você tem instalações, edifícios, maquinário, equipamentos. Para que eu possa cortar uma grama, eu preciso ter máquinas. Para que eu possa estar dando aula aqui para vocês, no mínimo eu tenho que ter um celular ou um notebook hoje, e a faculdade ter um data show aqui para ter uma aula e entregar essa aula para vocês. Se não tivesse um desses, possivelmente vocês iam estar insatisfeitos com o meu serviço hoje para vocês. Aí, logicamente, que entra outras variáveis, por exemplo, internet, que daí são coisas do dia a dia. Lembrando,
no mundo dos negócios tem a sazonalidade, né? Não é, infelizmente, não é sempre um mar de rosas. Então, sempre a gente tem que estar se organizando e se planejando para que algo aconteça. Mas de praxe, o que eu preciso hoje é o notebook, o celular e o data show. O celular nem tanto, porque eu poderia muito bem estar sentado, né, no notebook. Mas hoje eu utilizo isso aqui como um bem de capital auxiliar aqui para mim. Para que fique melhor o pessoal lá em casa de me ouvir, fica o som melhor através do celular. Tudo tem uma necessidade, ou seja, bens de capital, bens de consumo, eles satisfazem as necessidades nossas, de produtos e serviços. Tranquilo? Qualquer coisa, nem um grita aí, pessoal de casa, tá? Diante disso, pessoal, né, nós vimos os bens e serviços, vocês, particularmente, futuros advogados, futuras advogadas, vocês prestarão serviços, espero que de qualidade. Nós vimos que tem os bens livres, bens econômicos, bens de consumo e bens de capital. Mas para que tudo isso rode, nós temos os tais de agentes econômicos dentro da economia, que são pessoas de natureza física ou jurídica que, através de suas ações, contribuem para o funcionamento do sistema econômico. São eles as famílias ou unidades familiares, as empresas ou unidades produtivas e o governo, tá? Então, aqui, ó, nas famílias, as famílias somos nós, indivíduos no qual nós consumimos bens e serviços. Não a família inteira, né? Dentro da economia, a família somos nós, cada um de vocês fazem parte da família dentro da economia, que vocês, indivíduos, vocês consomem produtos e serviços, mas também vocês ofertam. E o que vocês ofertam? Qual que é o segundo fator de produção? Trabalho, serviço, né? Então, vocês ofertam trabalho através de uma remuneração. Então, nós como famílias, nós consumimos, mas também nós ofertamos produtos e serviços. As empresas, elas contratam as famílias, contratam nós, para que possa beneficiar uma matéria-prima para vender o produto. E o governo, ele é a cabeça, né, o teto desse tripé, aonde o governo, ele através dos impostos e tributos, nós como consumidores, nós pagamos impostos. Essa água que eu estou bebendo aqui, eu pago imposto como consumo. Os empresários pagam impostos como produtores. Então, o governo, ele atinge tanto famílias consumidoras como empresas produtoras, né? Entendido? Tranquilo? Você está com uma carinha assim, cansado? Eu tô cansado. Então, tá bom. Então, os agentes econômicos, lembre-se, é um tripé: governo, empresas e famílias ou unidades familiares ou indivíduos como nós, tá? Aqui só para concluir, né, essa questão de agentes econômicos, famílias, o que são famílias, né? Inclui todos os indivíduos e unidades familiares da economia, que como consumidores adquirem os diversos tipos de bens e serviços. Quais os tipos de bens mesmo? Hã? Isso, né? Bens de consumo, bens de capital. E serviços, quais são?
Não, serviços é serviços, né? Que você presta serviço. Com o objetivo de atender às necessidades do consumo. Por quê? Porque nós temos as necessidades básicas, que são isso, né? Alimentação, vestuário. Isso. Tem as ordens assim dentro da economia, mas tudo bem. Eu costumo falar que daqui a uns tempos vai ter Wi-Fi, para muitos né? Você imagine uma empresa, uma indústria no qual precisa de tecnologia, utiliza a tecnologia, se faltar alguma coisa, faltar luz elétrica. Quando falta luz elétrica em casa, nós ficamos loucos. Você quase morre. Porque daí você não tem TV a cabo, você não tem internet, daí você tem que conversar com a tua esposa. Né? Nossa, eu estou gravando isso. A gente dispara isso, né? Mas brincadeiras à parte, tá? É muito bom falar com a esposa, com o esposo, né? De vez em quando. É. Por outro lado, então aqui nós vimos que as famílias são consumidoras. Então nós consumimos todos esses tipos de bens e serviços que vocês bem nomearam. Por outro lado, as famílias, no papel de proprietárias dos recursos produtivos, é que vão fornecer às empresas os diversos fatores de produção. Nós oferecemos trabalho. Muitos de nós somos proprietários de terras, nós somos proprietários de alguma coisa que a gente oferece. Muitos de nós hoje, nós temos dinheiro, vocês têm dinheiro. No dia 20 de agosto, possivelmente vocês têm uma nota de 100 aí na carteira. Né? Vocês podem muito bem emprestar para o governo, emprestar para o banco isso. E, além de tudo, capacidade empresarial. Muitos de nós, através de prestação de serviços, através hoje, né? Aí nós vamos ver um pouquinho mais tarde, mas também eu acho que vocês vão ver isso na graduação, na cadeia, na grade, a questão de terceirização de trabalho. Hoje, muitas empresas, para que nós possamos prestar serviço, nós temos que ter empresas que sejam formais. Vamos imaginar aqui, hoje a terceirização agrária, por exemplo. Se vocês forem na agrária hoje, a portaria, o refeitório, a limpeza, são todos terceirizados. São empresas terceirizadas. Não são funcionários da agrária em si. Por quê? Porque isso é uma prática comum entre as empresas hoje. O que vocês acham? Porque daí também se livra de bastante problemas, encargos trabalhistas e tudo mais. Isso são custos. A gente vai ver um pouco. Porque hoje, pessoal, se você for analisar, vamos lá, vocês têm, né, uma tabela, um tabelamento de né? Nós vamos fazer uma inteira para comprar um litrão. Você sabe que no bar A é R$10, no bar B é R$10,50, ou seja, os preços de venda, eles são semelhantes. O que você ganha dinheiro hoje? Custo. Porque 10 lâmpadas se com 4 ilumina essa sala. Então, cada vez mais, a terceirização ela vai diminuir o custo. Por quê, professor? Porque vamos imaginar, eu ganho R$1.000 em carteira, na CLT, mas para o empresário, eu recebo R$1.000. Para o empresário, eu custo para ele em torno de 1.800. Para você ter funcionário dentro de uma empresa. E, além de tudo isso, nós sabemos, né, muitas ações trabalhistas. Então, o que é a terceirização hoje? Vamos imaginar, né, a tiazinha lá, sempre tem uma tiazinha que limpa. Se eu tenho na minha empresa a tiazinha que limpa, ela é minha funcionária, e ela, Deus o livre, ela caiu e quebrou o pé,
eu arco com as consequências. Pago o salário, o INSS, e ainda eu tenho que contratar outra pessoa para fazer o serviço dela. Isso é gestão, isso é empresa, né? Agora, se eu tenho uma empresa terceirizada que faz esse mesmo trabalho, eles têm a tiazinha deles, eles mandam para a minha empresa. Então vamos imaginar, eu pago para minha tiazinha R$1.000, ela me custa 1.800. Daí vem o cara, me oferece, eu tenho uma tiazinha aqui que eu vou te terceirizar por R$1.500. Topa? Manda. Mas por quê? Porque vamos imaginar que essa tiazinha dessa empresa cai, quebra o pé. Vocês podem achar meio bruto, mas infelizmente é assim. Eu só ligo para a empresa terceirizada o seguinte: a tua tiazinha aqui quebrou o pé, manda outra. Substitui. É assim. É mais fácil. A minha tiazinha que eu tinha lá com carinho, né? Eu tenho que ter todas as questões de saúde, INSS, pagar salário. Na terceirizada eu só ligo, substitui a tiazinha aqui que ela quebrou a perna. Aí o problema é da empresa. Então às vezes é meio duro assim, mas é o tal do capitalismo selvagem, o tal do corporativismo. E quando você tem empresa, né, a questão empresarial, hoje nós temos que diminuir custos. Por quê? O preço de venda são todos semelhantes. O preço que você paga pelas coisas. Agora, o custo operacional de alguma coisa, de uma empresa terceirizada, ela é menor nesse sentido. Beleza? Então, hoje é uma tendência. Se vocês verem agrária, né, Santa Maria tem muitas terceirizadas, né, as grandes transportadoras são terceirizadas. Por quê? Porque, infelizmente, se acontecer alguma coisa com o motorista, a empresa terceirizada que é responsável, não sou eu. Eu pago o contrato, né? Eu pago por um período e assim por diante. E é uma tendência. Não tem o que fazer. De todas as áreas. Hoje nós temos aí nas fazendas, que eu falo que são indústrias sementeiras, porque são indústrias hoje, mas que há agrônomos, há veterinários, há administradores que não são funcionários, são prestadores de serviços através de um PJ, ou seja, de um MEI, de uma microempresa, para que daí ele não tem que recolher nada, recolher FGTS, não tem que pagar férias, ou seja, hoje para o fazendeiro, hoje para a empresa, ele é muito mais rentável. Ah, professor, mas não é justo. Aí entra no mundo dos negócios. O que é justiça? Né? Infelizmente não há. Né? Então o mercado está aí. E você vê, cada ano se forma agrônomos, cada ano se forma médicos veterinários, então ele também precisa se adequar a essa nova realidade. Perfeito? Vamos lá. As empresas é outro, inclusive os funcionários de contratação terceirizados. Isso mesmo, Vilma. Hoje nós temos vários, a Vilma aqui estava falando que empresas, até do setor público, estão terceirizando, né? Por exemplo, a Sanepar, aqui em Guarapuava, tem uma empresa que terceiriza muitas vezes a coleta de como é que eles vêem na casa da gente? A coleta o registro, não é registro. Vê o relógio lá o popular relógio. Né? Às vezes são empresas terceirizadas, né, que têm o contrato com o poder público, com o Estado, os agentes penitenciários, às vezes, ou de segurança também, né, tem essas questões assim de empresas terceirizadas. Então, isso foi um ponto, veja, isso foi um ponto desse tripé dos agentes econômicos. Agora temos o outro, que é a empresa. As empresas são unidades encarregadas de produzir e comercializar bens e serviços. A produção é realizada através da combinação dos fatores produtivos adquiridos junto às famílias. Ou seja, então eu pego a sua mão de obra, a empresa pega a sua mão de obra, a empresa pega a matéria-prima que você está trabalhando, muitas vezes, ou a sua fazenda, você é fazendeiro, né? A Coamo ou a agrária vai pegar lá a tua soja que você está plantando para beneficiar, para atender nós, né, com os produtos finais.
O commodities, às vezes vai para a China e volta. Depois a gente vai ver mais. O soja de Guarapuava vai para a China e depois volta, muitas vezes, em produtos beneficiados mais caros. Isso faz parte do comércio internacional. Então, as empresas são essas unidades encarregadas de produzir e comercializar bens e serviços. Aí, para finalizar essa questão dos agentes econômicos, nós temos o governo. O governo inclui todas as organizações que, direta ou indiretamente, estão sob o controle do Estado, nas suas esferas federais, estaduais e municipais. Muitas vezes, o governo intervém no sistema econômico, atuando como empresário e produzindo bens e serviços, através de suas empresas estatais, saúde, educação e energia. Então, o governo, ele através de todas as suas instituições, ou as suas organizações, direto ou indiretamente, desde o município, porque nós, por exemplo, nós pagamos impostos municipais, nós pagamos impostos estaduais e nós pagamos impostos federais. E ele atua, o governo atua como prestador de serviço também. Ele atua como prestador de serviço. Por exemplo, nós pagamos impostos para ter uma educação básica, para ter uma educação pública. Mas só que, lógico, o sistema não comporta. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Numa empresa privada. E vocês pagam pela educação pública. Mas só que, infelizmente, aí são questões de gestão também, né? Infelizmente, o governo não consegue entregar uma educação de qualidade que vocês esperam. Então, além de vocês pagarem pela educação pública, através dos impostos, e lembrem sempre disso, a gente vai ver um pouco mais para frente também. Nós não pagamos impostos só quando a gente vai no banco, ou recebe boleto lá do IPVA, IPTU, imposto de renda. Não. Essa luz que nos ilumina, a Campo Real está pagando, além do consumo, está pagando uma tributação em cima disso, que, se não me engano, é 34%. A gasolina que nós compramos, em média, de tributos, impostos, em média de 55% a 60%. A pinga que nós tomamos, 80%. Está caro. Um copo de pinga que você toma assim, o teu mesmo é assim, ó. Porque o resto vai para o governo. Então, diante disso, o governo, ele recolhe os impostos, que é um direito, logicamente, é um dever nosso pagar, só que, infelizmente, não nos retorna do que a gente quer, de qualidade. Vocês pagam por educação pública, mas estão, logicamente, com uma ótima instituição, com ótimos professores, Tem que vir para o meu lado também, Mas, outra coisa, você paga por saúde pública, ainda bem, O SUS é um dos melhores programas de saúde do mundo. Só que, infelizmente, agora até que pareceu um pouco mais gerido, um pouco melhor gerido. Mas ele, antes da pandemia, ele tinha muita má gestão. Infelizmente, na pandemia a gente viu isso. Então, você paga também impostos para ter saúde, mas se eu perguntar aqui de vocês, talvez vocês tenham Unimed também. O plano de saúde. Não Unimed, não, eu estou fazendo propaganda para o Unimed, Educação, segurança pública. Você paga imposto para ter segurança pública, mas creio que muitos de vocês, em casa, têm Inviolável, Tem outras empresas de monitoramento. Deixa eu ver aqui, que alguém falou alguma coisa. Eu não consegui. Cada vez mais o governo está em falta com prestação de serviço, saúde e educação. Isso mesmo, viu? Infelizmente. O professor pode compartilhar os slides? Eu esqueci de falar, Valéria. Está já no Class 1 de vocês esses slides. Não sei se vocês chegaram a ver. O pessoal de em casa também. Tá? Eu esqueci de falar isso no começo, tá? Então, pessoal, só para
complementar, o governo, ele tira de nós, entre aspas, né, como consumidor e também como empresa, que deveria retornar, né, a nós com um serviço de qualidade. Nós vamos ver no segundo bimestre, mas se vocês puxarem ali depois, puxem www.impostômetro.com.br, vocês vão perceber em tempo real o quanto que o Brasil já arrecadou de impostos até esse dia de hoje. Se você observar, são números assim que vão mudando cada vez mais. Nós batemos R$1 trilhão de impostos que foram arrecadados. Isso quando você pede nota, quando você, né, consome com nota e tudo mais, né? Imagine quantos informais. Nós batemos R$1 trilhão de impostos arrecadados no Brasil, se não me engano, em maio. Há 5, 6 anos atrás, nós batíamos esse 1 trilhão em setembro, outubro. Então, para você ver como, né, as coisas aumentaram. Mas aí a gente vai ver um pouquinho melhor isso no segundo bimestre. Então, enfim, para resumir isso aqui dos agentes econômicos, governo em cima é a ponta desse tripé, enquanto que do lado esquerdo, né, nós temos as famílias, nós, como consumidores e através também como ofertantes de fatores de produção, e do outro lado, as empresas que são beneficiadoras, né, ou que prestam serviços, ou que transformam muitas vezes as matérias-primas para atender as nossas necessidades com produtos ou serviços. Daí eu trago para vocês, para entender um pouco mais, que dentro da economia, nós temos o fluxo circular da economia. Então percebam que temos as famílias. Deixa eu colocar aqui para às vezes melhor. Ai, não faz isso. Não fiz isso. Não fiz isso. Peraí, povo. Deus o livre. Deus o livre. Então, assim, isso aqui é o fluxo circular da economia, tá? Então, nós temos as famílias, que somos nós, como consumidores, as empresas, mercado de bens e serviços, mercado de fatores de produção. Então, vocês percebem, né, que esse é um círculo virtuoso, ou seja, dentro da economia, isso aqui ele tem que rodar sempre. Separar alguma coisa disso aqui, trava a economia. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Famílias. Vamos lá, o professor Fernando aqui, ele oferta ao mercado de fatores de produção a sua mão de obra. Ou seja, vamos lá. O professor Fernando oferta ao mercado de fatores de produção. Vamos imaginar aqui uma fazenda de madeira de reflorestamento. Então, vamos lá. Eu oferto a minha mão de obra para essa fazenda. O que eu faço nessa fazenda? Eu planto os pinos, eu colho os pinos, eu corto os pinos e deixo ali no cantinho. Deixo armazenado. Então, eu oferto a minha mão de obra para essa fazenda de reflorestamento. Enfim, essa empresa de reflorestamento, esse mercado de fatores de produção, ela oferta para as empresas esse material que eu cortei, ou seja, a madeira. Vamos imaginar aqui que ele está ofertando essas madeiras, ou a empresa está demandando essas madeiras que seja Santa Maria. Todo mundo conhece Santa Maria? Que é a indústria de papel. Então veja, eu, Fernando, eu trabalho para essa fazenda de cortando a madeira para que essa empresa de reflorestamento, essa fazenda, venda essa madeira para Santa Maria. O que a Santa Maria faz? Ela beneficia essa madeira que eu cortei, transforma, oferta, vende para o mercado de bens e serviços papel. Quem que é o mercado de bens e serviços nesse exemplo? Quem que vende papel para nós?
Gráfica, papelaria, bens e serviços. Isso, depois da Santa Maria, vem para papelaria. E veja, a papelaria vende papel para o Fernando aqui também. Eu sou um ofertante de mão de obra, mas também eu sou um consumidor, muitas vezes, desse produto, no qual vai ser beneficiado e consumido por mim mesmo. Isso é economia. Eu estou, ou seja, assim, eu não trabalho na Santa Maria, por exemplo. Daí a Santa Maria, Deus o livre, acontece, mas fecha. Daí eu aqui, como professor, falo assim, não, mas isso não, aqui para nós na Campo Real não vai atingir. Vai atingir muito, porque entra nesse círculo virtuoso. Vamos imaginar, se a Santa Maria, Deus o livre, quebrar, ela não vai comprar da empresa de reflorestamento, correto? Não tem mais. Eu vou continuar trabalhando nessa empresa? Não. Eu não vou ter dinheiro nem mais para comprar papel na papelaria. Ou seja, até a papelaria vai quebrar, por causa da Santa Maria. Então perceba, a indústria de reflorestamento, a fazenda também fechou. Ou seja, eu não tenho emprego, consequentemente não vou comprar papel na papelaria, a papelaria não tem a empresa beneficiadora e a empresa beneficiadora não tem onde comprar toras de madeira. Isso é economia. O que não tem na Venezuela hoje isso aqui, por exemplo? Mercado de fatores de produção. Então, eles não produzem, ou seja, apesar que eles têm maior, produção de petróleo, quase uma das maiores do mundo, mas daí vai para fora. Ou seja, daí não vai para as empresas beneficiadoras, não vai para comércio de bens e serviços, não emprega as pessoas, então não vira esse círculo virtuoso. Tá? Por isso que dentro da economia tem que girar. Tem que girar. Eu tenho que ofertar mão de obra, mas também eu tenho que consumir. Porque se também eu não consumir papel, a papelaria não vai ter dinheiro para comprar de Santa Maria. A Santa Maria depois não vende para as papelarias, não tem dinheiro para comprar na reflorestadora e assim por diante. Sim, sim, essa aqui. Mas isso daí entra como estratégia, né? Mas assim, tem clientes, um dia eu precisava de uma mecânica industrial, um serviço pequeno. Daí eu fui até uma mecânica industrial e o cara falou bem assim para mim, Fernando, não posso te atender porque todos os meus funcionários estão no cliente maior que você, que é Santa Maria. Falou bem assim. Eu falei, nossa, obrigado aí pela consideração. O que aconteceu depois, 5 anos depois? O mundo do mercado, das oportunidades, a Santa Maria, você acha que não ia querer ter um departamento específico lá dentro de manutenção industrial? O que aconteceu? A primeira oportunidade, que a partir do momento que teve um departamento lá, cortou a prestação de serviços dessa mecânica industrial. Pergunte se ela está no mercado hoje. Não está mais. Perfeito, é isso aí. Isso que você colocou de exemplo de uma papelaria, isso mesmo que tem que fazer. Ela não pode ficar à mercê somente da Santa Maria. Ela tem que buscar. Só que, infelizmente, muitas empresas fazem isso. Ah, Santa Maria, o Superpão, assim, eles preferem muitas vezes. É economia, pessoal. O fluxo circular, ela tem que girar. Porque se uma peça dessas aqui, por exemplo, não tem mais família, não existe mais mão de obra, por exemplo, não existirá quem corte, quem empilhe as madeiras, não existirá a Santa Maria, porque não vai ter madeira para ela comprar, consequentemente não vai ter o papel beneficiado. Dentro da economia você precisa de tudo. Por isso que às vezes,
acontece alguma coisa, por exemplo, lá no semestre passado, aquele navio lá do Canal de Suez, que ficou parado. Daí você pensa assim, não, aqui em Guarapuava isso aqui não vai. Chegou uma hora que vai influenciar aqui. Então, hoje, a economia faz parte desse fluxo. Isso aqui é simplificado, logicamente, né? Tem muitas outras coisas, mas que não cabe aqui para nós, porque, por exemplo, tem a questão monetária, né? Tem a questão de circulação. De entenderem como é esse fluxo circular da economia que rege. Né? Venezuela não tem aqui. Coreia do Norte, acho que não tem muito aqui, até fator de produção eles têm, mas não tem comércio, é só entre eles. Então tem alguns países assim que tem essa dificuldade, né, desse fluxo circular da economia. Agora, infelizmente, temos o Afeganistão, né? Então tem sempre essas questões religiosas, muitas vezes, ele influencia. Vocês vão ver daqui uns dias, infelizmente, né, que vai ter um impacto mundial diante disso. Por quê? Não sei se vocês perceberam, né? Tem os Estados Unidos, mas daí já tem a China e a Rússia em favor do Talibã. Daí isso dá choque comercial, que é a tal de Guerra Fria, não sei se vocês já ouviram falar, que era lá do tempo do Brasil. Estados Unidos e União Soviética. Não tinha guerra de sangue, né? Mas tinha guerras comerciais de ir até o espaço e tudo mais. Ou seja, embargos comerciais, muitas vezes, brigas diplomáticas, isso influencia a economia como um todo. Influencia aqui nós em Guarapuava, infelizmente. Não tem o que fazer. Perfeito, pessoal? Entenderam? Isso, Guarapuava tem a questão assim, Guarapuava falta muito, por exemplo, a gente tem, acho que eu já falei isso, né? A gente é um polo de madeiras aqui. Ainda nós temos bastante madeiras. A nossa madeira, ela sai daqui para Arapongas, que tem um polo moveleiro, em Bento Gonçalves, e volta para nós comprar. Por que não tem um polo moveleiro aqui, por exemplo? Aí entra, eu acredito, a questão, né, um pouco mais política. Porque isso não... a partir do momento que você tem um polo moveleiro, um polo, qualquer coisa, na verdade, né? A gente fala clusters, por exemplo, em São José dos Pinhais, questão automobilística. Quando você tem um polo de alguma coisa, a região ela desenvolve. Né? Ela desenvolve. Por quê? Em Arapongas, por exemplo, não era nada anos atrás. Mas, professor, você fala assim, polo moveleiro, mas é só a fábrica de imóveis? Não. Porque a partir você vai... O polo é moveleiro, ou seja, a fábrica de imóveis. Mas essa fábrica de imóveis precisa de prego. Essa fábrica de imóveis precisa de cola. Então precisa aquele barzinho na frente da portaria de uma fábrica para ter café preto para o motorista. Borracharia, isso desenvolve. E, infelizmente, para determinados tipos de políticos, o desenvolvimento gera desconfiança. Por quê? Porque a partir do momento que há desenvolvimento econômico numa região, a renda aumenta, o consumo ele fica melhor, o consumo de informações ou educação, e o que a grande maioria, infelizmente, de políticos não quer? Que a população tenha uma informação, uma educação. Porque se tiver, ninguém vota em ninguém, na verdade. Isso mesmo. Então, assim, infelizmente, está mudando. A gente percebe um pouco, principalmente a parte de inovação, está tendo, né? Mas muito mais. Porque você vê, aqui nós temos mercado de fatores de produção um monte. Nós temos as represas, nós temos o rio, né? Por exemplo, mas isso é culpa nossa. A gente vai passar frio em Gramado e não aproveita aqui Jordão. Por que não aproveita Jordão? A gente reclama do frio do Guarapuava e vai passar em Gramado. Lógico que é mais bonito. Mas por que não investe aqui? Por exemplo. Aqui em Guarapuava, erva mate.
Não tem produtores, mas infelizmente não tem indústrias que beneficiam. Vai para fora e depois volta para cá. Então, às vezes a gente ouve, assim, sempre, a Ambev era para vir para Guarapuava e foi para Ponta Grossa. Uma empresa era para aqui e foi para Francisco Beltrão. Que daí entra nisso o jogo político. O aeroporto, né? Então, assim, a pandemia, infelizmente, ajudou também a desmotivar nesse sentido, né? Mas isso que nem você falou, é uma coisa aqui enraizada, né? A gente, às vezes, espera que os mais jovens, que isso que é que vocês têm que pensar, né? Por isso que a questão de capacitação, a questão de informação, nós temos que filtrá-las. Hoje a gente é bombardeado tudo que é jeito, né? Só que, infelizmente, a gente tem que filtrar muitas dessas informações para que possa ser desenvolvimento. Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, em macroeconomia, que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. Crescimento econômico, você cresce às vezes assim, eu ganho 1 salário mínimo, fui para 5 salários mínimos. Mas você gasta de acordo com os 5 salários mínimos. Ou seja, você cresceu o teu salário, mas você não desenvolveu. Tá? Então, isso que acontece muito nas cidades também. O desenvolvimento é uma coisa, ou seja, beneficia todos. O crescimento é uma parte, né? Uma parte, às vezes, pequena da população. Isso é fluxo circular da economia. Alguma pergunta, pessoal? Pessoal em casa, tudo certo? Tranquilo, professor. Obrigado pelas contribuições aí, Vilma, tá? Então, pessoal, está no Classroom de vocês esse material, tá? Amanhã eu já posto também essa gravação dessa aula aqui, também para vocês, tá? Eu vou mandar um forms, não vai ser para agora. Não vai ser para agora, me manda até amanhã ou segunda-feira, só o nome de vocês lá no forms para participação dessa aula de hoje. Beleza? Pessoal de casa, obrigado. Obrigado pelo acompanhamento aí, obrigado pelas considerações. Até a semana que vem, a vocês também um bom final de semana.